Amigas e amigos, por que a Operação Lava Jato é a vaca sagrada da direita? Porque ela é o ponto que unifica todo o projeto do golpe, todo o sentido do golpismo. Basta observar a coincidência do seu surgimento com as manifestações de 2013. Aquelas manifestações que começaram com caráter progressista, depois a mídia assumiu-as e transformou-as em manifestações de direita. Foi ali que começou a marcha golpista, a onda golpista que resultou no impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff. É o caso da gente indagar aqui, por exemplo, né, por que esta operação não se chama Operação Maringá, que é a minha cidade, a cidade do Sérgio Moro, onde ele trabalhava para o Irivaldo Souza, que era quem cuidava das questões jurídicas da prefeitura quando houve o desvio pelo tucanato de 500 milhões de reais, que em valores atualizados dizem que passa de 1 bilhão de reais. Poderia se chamar também Operação Mensalão Tucano, Operação Furnas, ou Operação Metrô de São Paulo, Operação Sonegação de Impostos, Operação Caixa 2. Seria interessante a gente ver algumas operações com a mesma agressividade, não com a politicagem da Operação Lava Jato, mas com a mesma agudização, com a mesma agressividade contra essas corrupções. Aqui são casos de corrupções. No caso de Maringá, por exemplo, teve até o assassinato do ex-secretário da Fazenda do município. Já falei disso aqui, está no meu blog, o outro lado da notícia, a história toda destrinchada. Outro indício dessa politicagem é o acatamento pelo STF aí da denúncia apresentada pelo Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, contra a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. No âmbito da Operação Lava Jato, é importante que se registre isso. Por que a Gleisi Hoffmann? Ou só por que a Gleisi Hoffmann? Sendo que há vários casos aí que têm a mesma conotação, o mesmo sentido, é a história do Caixa 2. O mesmo sentido aqui da denúncia apresentada pelo Janot sobre a senadora Gleisi, mas o indício da politicagem da Operação Lava Jato. Outro indício, esta fala, esse comportamento do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que não se limitou a fazer aquele pronunciamento lá de Ribeirão Preto, a terra do Palocci, do Antônio Palocci, antecipando a prisão do ex-ministro. Segundo a revista Brasileiros, ele andou falando aí do Lula, antes dele falar em Ribeirão Preto. É importante a gente observar os próximos passos da Operação Lava Jato, porque há informações de bastidores aí na mídia de que a Operação Lava Jato agora vai se concentrar no Lula. Falam até de um prédio que o Odebrecht teria comprado para o Instituto Lula, que eles vão para cima disso. Então, e é importante a gente depois fazer a comparação do que andou falando, está na revista Brasileira, está aí na internet, do que andou falando Alexandre Moraes e o que a Operação Lava Jato vai fazer daqui para frente. Ou seja, eles agitam essas bandeiras aí, a bandeira da corrupção, dentro daquela lógica que eu já comentei aqui do Norberto Bobbio, o sociólogo italiano famoso, essa questão da corrupção, porque eles não têm outras bandeiras para apresentar. As bandeiras deles são do século XIX. Como que eles vão dizer para a população que eles querem aplicar aqui um projeto do século XIX em pleno século XXI? Ou seja, são ideias do escravagismo, já falei também disso aqui. A gente está vendo aí na aplicação do projeto da agenda do golpe, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e outras medidas claramente de sentido antipovo, antinação, antiprogresso social. Então só resta para eles fazerem essa agitação toda aí da questão da corrupção. Usam inclusive a Operação Lava Jato como boca de urna. Esse caso da Gleisi é mais um fato que caracteriza a boca de urna, aí se utilizando da Operação Lava Jato para isso, tendo em vista as eleições municipais do próximo domingo. E aí eles mobilizam os seus porta-vozes, os seus colunistas, os seus comentaristas, os seus editorialistas aí da mídia para martelar esta bandeira diuturnamente. Usam também os seus cachorros loucos, esse bando de fascistas que estão por aí, inclusive nas ruas e na internet, agredindo tudo que não tolera. Eles são treinados, eles são condicionados a agirem assim, eles são desumanizados, esvaziados de conteúdos civilizacionais para se tornarem feras agressivas. A gente viu na agressão aí
do senador Lindbergh Farias. É importante a gente confrontar tudo isso com o que dizem alguns especialistas, né? O César Peluso, por exemplo, que é ex-presidente do STF, né, num artigo na Revista Brasileira da Advocacia, ele diz o seguinte: no que concerne a decreto de prisão preventiva, que é muito utilizado aí pela Operação Lava Jato, cuja fundamentação real, não a formal, porque a explicação formal pode revestir-se de palavras cuidadosas que evoquem motivos nobres, mas que escamoteiam a realidade. É a tal da impunidade, que a Operação Lava Jato se utiliza muito disso. A impunidade, quer dizer, em torno disso, ele justifica eles cometerem todo tipo de abuso, todo tipo de politicagem. Prossegue o Beluso dizendo: só se entenda e justifique como produto de consideração judicial de culpa de quem ainda não foi definitivamente condenado, então temos um caso de ofensa claríssima à Constituição. Exatamente o que a Operação Lava Jato vem fazendo. Um outro jurista escreve também um artigo interessante no site Consultor Jurídico, né, que é o Leonardo Isaac Yaroshevsky, que ele diz o seguinte: a prisão preventiva é uma das espécies de prisão cautelar e pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ou seja, o que tem na Operação Lava Jato que corresponda a essa formulação deste jurista? Convicção, né? As convicções de cínicos, como a gente viu muito aí nas apresentações das denúncias, o tudo indica, né, o deduzimos, há indícios, que está aí nas entrevistas aí da turma da Operação Lava Jato, nas suas justificativas. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, o jurista Yaroshevsky: note-se que a decretação das inúmeras prisões temporárias em decorrências das diversas operações policiais tem como finalidade, além da própria espetacularização e da humilhação que é imposta ao investigado, interrogar ou forçar uma delação premiada dos presos provisórios, tudo à luz dos holofotes. Exatamente o que a gente está vendo na Operação Lava Jato. O caso Palocci é um caso típico disso. O delegado que apresentou o caso, o porta-voz, né, da ação que prendeu o ex-ministro Palocci, disse peremptoriamente, categoricamente, que Palocci é o italiano da tal lista que eles aprenderam na fase do acarajé, né, quando eles prenderam os publicitários João Santana e Mônica Moura. E aprenderam a planilha dizia lá que tinha um caso do italiano, e o delegado disse que Palocci não há sombra de dúvidas, literalmente, não há sombra de dúvidas que é o Palocci. Em seguida, logo depois da entrevista, o Moro deu a sua justificativa desmentindo o delegado. Ele disse que como não foram encontradas provas de recebimento dos tais 128 milhões que eles tiraram sabe Deus de onde, jogaram para a mídia e rendeu manchetes e mais manchetes. Né? Prossegue o Moro dizendo que Palocci deve ficar preso enquanto não houver tal identificação, ou seja, ele vai ficar lá sendo castigado, torturado, né, até que ele confesse de onde vieram esses 128 milhões que eles inventaram aí. É isso que o Moro está dizendo aqui, desmentindo o delegado. Quer dizer, se não há indícios, não há provas, como é que o delegado pode dizer que, categoricamente, peremptoriamente, sem sombra de dúvidas, que o italiano é o Palocci? Ou seja, isso é a cara, é o perfil da Operação Lava Jato, da manipulação e da mentira. É a mesma coisa eles estão fazendo com o Léo Pinheiro, com o José Carlos Bunlai, né, com o Marcelo Odebrecht, com o Marcos Valério, que eles foram buscar lá do Mensalão, jogaram na confusão para pegar o Lula. O objetivo é esse, com aquela história do arquiteto, né, do esquema da Petrobras, com o general da corrupção, né, o domínio do fato. Tiraram o Dirceu, já está preso, condenado, esse aí está fora de questão, aí agora vão procurar o chefe do chefe. Na lógica deles, eles querem arrancar isso do Léo Pinheiro, do Bunlai, do Marcelo Odebrecht e do Marcos Valério, e se possível também do Antônio Palocci e do Guido Mantega. Essa que é a questão toda, né? Esse que é o pano de fundo aí de toda a questão. É importante a gente observar aí como a mídia vai navegando nessa confusão toda, né? Nesse mar de lama em que se transformou essa Operação Lava Jato. Tem um caso típico, eu sempre pego um caso para comentar aqui, que é um exemplo, né? Esse é o paradigma, existem muitos outros, até piores do que esse, mas eu peguei aqui o caso de uma coluna do antropólogo Roberto da Mata no jornal O Globo, né, que ele se utiliza aí de uma
de uma formulação do magistral Guimarães Rosa, né, no seu texto A Terceira Margem do Rio, né, que está no livro Primeiras Histórias. É um livro pouco conhecido, até uma pena, né, pouco conhecido, do Guimarães Rosa, que são textos primorosos, mas se chama, enfim, A Terceira Margem do Rio. Aí o antropólogo Roberto da Mata se utiliza desse texto do Guimarães Rosa para fazer o seu artigo, né, provocativo, que é paradigmático do comportamento da mídia. Querendo dizer o seguinte, que a esquerda, né, as vítimas do golpe criaram a outra margem do rio para criar a ideia do maniqueísmo, do Fla-Flu, da Folha de São Paulo, né, essa ideia, nós estamos acima de tudo isso, como se eles não fossem parte de toda a confusão que eles armaram, que eles criaram. Aí o antropólogo diz aqui, o Roberto da Mata, diz o seguinte, que a fantasia do somos vítimas e vocês golpistas é a fórmula desta repressão. Ele está falando aqui da repressão à dúvida, ele está dizendo que, ao dizer que é golpe, a esquerda está reprimindo a dúvida de que há um processo de legalidade, né, que houve tudo dentro da legalidade, né, que ele está dizendo. Aí ele prossegue aqui dizendo o seguinte, pela politização crassa, ela tenta, a esquerda, né, tenta apagar a vergonhosa roubalheira, promovendo o bloqueio da dúvida por meio do populismo. Esse populismo também é outra questão que eles sempre se utilizam aí, quer dizer, é pobre, o que se diz, são políticas públicas que atendem às demandas sociais, eles chamam de populismo, né? É uma fórmula aí clássica da direita de criar os seus adjetivos, já falei também disso aqui. Prossegue o Roberto da Mata. É como dizer, não entendo, não quero entender e condeno os que estão além destas margens. Ou seja, como se eles fossem os sabichões. Eles sabem de tudo que a esquerda criou aí, né, as duas margens, né, e eles são a terceira margem, e é aí que ele recorre ao texto do Guimarães Rosa. Quer dizer, uma empulhação, né, bem típico da mídia, por isso que eu disse que é o paradigma da mídia. Aí eu recorro, já que ele recorreu ao Guimarães Rosa, indevidamente, que o Guimarães Rosa não se prestaria esse papel, eu recorro também aqui ao escritor norte-americano George Bernard Shaw, que ele fez ali, é um caso típico, né, essa história aí do Roberto da Mata, né, é uma perfeita definição, né, daquela sua fina ironia do Bernard Shaw, né, quando ele disse que, ele estava falando da ideologia do escravagismo, né, que permanece lá no sul dos Estados Unidos, ainda muito forte. Ele dizia o seguinte, que primeiro reduziam os negros no mercado de trabalho à condição de engraxates. Depois concluíam que negros só serve para engraxar sapatos. É exatamente isso que a gente está vendo aqui com essa campanha, né, contra a esquerda. Muito obrigado, um abraço, curta, compartilhe e inscreva-se neste canal.